sou a professora Maria Tereza Benetti, trabalho aqui na Escola Salto Grande. Neste ano eu estou trabalhando com uma quarta série de 27 alunos, onde muitos desses alunos já estão comigo desde a primeira série. E aqui na nossa escola nós procuramos trabalhar sempre com uma diversidade de textos. E por esse motivo, no final do primeiro semestre, eu fiz um trabalho com eles com o objetivo de fazê-los perceber que nós podemos escrever um texto utilizando-se de diferentes gêneros textuais. E no primeiro momento, eu iniciei o trabalho partindo de uma história em quadrinhos, que vocês podem ver aqui, e era Chico Bento em O Trabalho das Formigas enobrece as formigas, enobrece só as formigas. E então nós fizemos um trabalho de exploração com a história em quadrinhos, porque nós sabemos que esse tipo de texto é um texto que as crianças gostam muito e têm bastante facilidade para trabalhar, porque eles sempre têm muito contato com os gibis. Depois que eu fiz esse trabalho com a história em quadrinhos, num segundo momento, eu propus a eles que coletivamente nós transformássemos essa história em quadrinhos num texto narrativo. Foram vários dias, né? Fizemos assim um pedaço cada dia. E agora então a Júlia Mariana, que é uma das minhas alunas, vai fazer a leitura desse texto narrativo para vocês verem como é que ficou esse primeiro trabalho partindo deste texto. Produção de texto. Título: O Trabalho das Formigas enobrece só as formigas. Numa bela manhã ensolarada, num formigueiro que ficava próximo da casa de Chico Bento, mais um dia de trabalho começava para o senhor Formigão, que tinha um filho chamado Flit. O filhotinho perguntou: Pai, aonde você vai? Trabalhar, meu filho, trabalhar. Outra vez? Disse Flit. Meu filho, nós formigas trabalhamos sempre. Flit, desanimado, continuou a falar. Ai, às vezes gostaria de ser outro tipo de bicho. Enquanto caminhava, avistou uma cigarra, uma lagarta e um bicho preguiça. E disse a seu pai: Gostaria de ser como a cigarra, sempre cantando, a dona lagarta, sempre tomando sol. Que inveja tenho do bicho preguiça, sempre dormindo. Flit, vendo seus amiguinhos, que por ele passava trabalhando sem parar, carregando alimentos, continuou a reclamar. E nós, sempre trabalhando, parece que não sabemos fazer outra coisa. Seu pai, tentando consolá-lo, lhe explicou: filho, precisamos guardar alimentos para o inverno, senão será o fim do formigueiro. Depois de explicar, convidou-o para ajudar a colônia, dizendo: Vem comigo, o trabalho enobrece a formiga. Seu formigão, convencendo seu filho, começaram a trabalhar, recolhendo tudo o que encontravam naquela redondeza, sem preocupar-se de onde retiravam os alimentos. Toda a colônia trabalhou, sem descansar, durante o dia, e quando anoiteceu, haviam recolhido grande quantidade de comida que armazenavam para quando o frio chegasse, não passassem fome. Os dias se passaram e o senhor Formigão, finalmente, com o trabalho terminado, disse a Flit: Não tem satisfação melhor que trabalhar. Pai, concordou o filhotinho. Muito cansados e merecendo uma boa noite de sono, foram dormir, felizes por terem cumprido seus deveres. Na manhã seguinte, quando o galo cantou, Chico Bento acordou e saiu para trabalhar em sua horta. Quando lá chegou, teve uma grande surpresa. Não havia mais nenhuma verdura em sua horta. Furioso disse: Diacho de formiga, comeram toda a minha horta. Chico, mal-humorado, recomeçou os seus trabalhos.
depois então dessa produção coletiva, fiz um trabalho de interpretação com questões de múltipla escolha, fazendo com que o texto ficasse cada vez mais assimilado por eles. Aí, num outro momento, eu os dividi em vários grupos e novamente propus que mudássemos o tipo de texto. Agora, eles teriam que escrever a história em forma de poesia. Então, cada grupo, com o meu auxílio, conseguiu fazer com que o trabalho acontecesse. Este tipo de trabalho com poesia já é alguma coisa assim conhecida deles, porque no ano passado, na terceira série, nós fizemos um trabalho com poesias do município, né? Então isso também favoreceu, porque eles já tinham trabalhado esse tipo de atividade anteriormente. Então, foi uma coisa bem trabalhosa, porque requer bastante paciência da parte da gente, quando eles estão reunidos em grupo, mas o trabalho aconteceu. E o produto final desta etapa, nós vamos apresentar para vocês agora através da leitura dos poemas e, começando pela Bianca, vai ler a poesia que o grupo dela produziu. Poesia, a descrição da obra. Num formigueiro, logo abaixo de um pinheiro, na propriedade de Chico Bento, mais um dia começava, com o sol que estralava, raios radiantes soltados, sentando o senhor formigão e seu filho Flick do coração, que pulando da cama perguntava: papai, aonde você vai? Sorridente respondia: trabalhar, para isso quero sua companhia. Flick, coitado, estava tão desanimado com a ideia de mudar de vida, e para ajudar, bichos diferentes começou a observar. Clamando sem parar: quero ter nesta vida outro bicho que não precisasse trabalhar. Com paciência, o senhor formigão falou que o trabalho nos enobrece e nossa vida fortalece. Flick, vendo a colônia toda trabalhar, resolveu então ajudar para sua vida melhorar. E os dias passaram, e conforme combinado, chegou o descanso esperado. Com o vento que soprou, adormeceram com o amor. Quando o galo cantou, Chico Bento acordou, abriu a porta para trabalhar em sua horta, que as atrevidas deixaram-a destruída. O pobre Chico disse com raiva, o que estava engasgado em sua garganta: "Ô diacho de formiga, coitada da minha barriga, precisa de comida." Recomeçando o trabalho, é aqui que termina a história das atrevidas formigas. Autores dessa poesia são eu, Bianca, Juliana, Gleison e Giovana. Agora nós vamos ouvir a produção do grupo da Michele. Poesia. O trabalho das formigas enobrece só as formigas. Numa bela floresta havia um grande formigueiro que ficava perto de um pinheiro. Todos os dias, as esforçadas formiguinhas recolhiam sem parar muitas folhinhas, verdinhas e fresquinhas, para o inverno comem na pastagem. Havia o senhor formigão, que todos os dias dizia logo no começo do dia: filho, vamos trabalhar. O trabalho enobrece as formigas. E seu filho ficava sempre a resmungar. Um dia, pensou o filhotinho, pensou muito e disse a seu pai: papai, agora vou trabalhar, dia e noite sem parar, para o atrasado compensar. O filhotinho trabalhou, e nem percebeu o alimento de onde retirou. Cansado observou que a hora de descanso chegou. De manhã, quando o galo cantou, Chico Bento da cama pulou. De enxada nas costas, pra horta arrumou. Quando lá chegou, um susto levou. Nenhuma folhinha restou. Xingou e pravejou, mas mesmo com raiva recomeçou. Esta poesia foi produzida por eu, Michele, Paulo Henrique,
Jennifer e Ed. Agora nós vamos ouvir a produção do grupo da Júlia Mariana. Poesia. O trabalho das formigas enobrece só as formigas. Numa bela manhã ensolarada, mais um dia de trabalho começava. Num formigueiro que ficava próximo da casa de Chico Bento. Vivia lá o senhor Formigão, com um grande coração. Tinha Flictis, o filhão, que era meio preguiçosão. Flictis lhe perguntou: pai, aonde você vai? Vou trabalhar, meu filho. Flictis era resmungão, mas pensou e falou: vou com você, pai. Vamos fazer uma arrastão. Trabalharam e trabalharam. No fim do dia, já haviam recolhido tudo o que podiam. Merecendo um bom descanso, foram dormir satisfeitos por terem cumprido o que era para ser feito. Na manhã seguinte, Chico Bento acordou, sua enxada afiada pegou e para a horta rumou. Chegando lá, como foi sua surpresa, pois não havia mais nenhuma beleza. A horta havia sumido. Quem poderia ter sido? Furioso, roxo de raiva, logo desconfiou. Me pagam essas formigas, de hoje em diante serão minhas inimigas. Essa poesia foi produzida por eu, Júlia, o Mário Henrique, o Daniel Nogueira e o Rodrigo. Agora nós vamos ouvir a produção do grupo do José Guilherme. Chico, o trabalho das formigas. Num belo dia de sol, numa plantação de girassol, que passava logo próxima da horta da casa de Chico Bento, havia um formigueiro que tinha um grande guerreiro. Seu nome era Formigão, ele adorava o verão. Tinha um filho com o apelido de Fritz, mas Importante. Peraí. Volta de novo para o trabalho das formigas. Num belo dia de sol, numa plantação de girassol, que ficava logo próxima da casa de Chico Bento, havia um formigueiro que tinha um grande guerreiro. Seu nome era Formigão, ele adorava o verão. Tinha um filho com o apelido de Fritz, mas da verdade se chamava João. Quando terminaram de catar toda a comida necessária para se sustentar, perceberam que o verão estava acabando e o inverno estava chegando. Quando o inverno chegou, fez um frio arrasador. As formigas furiosas, congeladas, de tanto frio que estavam. Um tempão depois, com o sol iluminado, saiu cedo Chico Bento para sua horta cuidar. Mas grande foi a surpresa quando lá ele chegou. Ué, cadê minha horta? Furioso, reclamou e xingou. As danadas formiguinhas, apesar de esforçadinhas, transformaram toda a horta na sua deliciosa comidinha. Essa poesia foi produzida por eu, José Guilherme, Débora, Elisa e Thaís.